Oi, gente, o meu nome é Valdiane, eu sou estudante de graduação da Universidade de Brasília e a produção desse vídeo foi proposta pela disciplina Tópicos em Metabolismo 1. Bom, eu selecionei esse artigo aqui que foi publicado em 2013, uma produção da Lehner e colaboradores, para a gente discutir hoje. O principal objetivo do artigo era determinar o efeito do índice glicêmico na ativação no fluxo sanguíneo de algumas regiões, algumas áreas cerebrais. A hipótese dos pesquisadores era de que o consumo de um alimento com alto índice glicêmico provocaria uma atividade cerebral maior em algumas áreas, principalmente áreas relacionadas com comportamento alimentar, desejo e recompensa, áreas como o núcleo accumbens, o hipotálamo, a amígdala e outras. Bom, então os pesquisadores eles utilizaram um desenho cego, cruzado e randomizado para fazer o trabalho. Eles selecionaram 12 indivíduos com idade entre 18 e 35 anos e todos esses indivíduos tinham um índice de massa corporal igual ou maior que 25. Eles estavam em sobrepeso ou eram obesos. E eles ofereceram para esses indivíduos duas refeições em duas ocasiões diferentes, uma refeição com alto e uma refeição com baixo índice glicêmico. Os pesquisadores eles coletaram amostras sanguíneas antes e após o consumo de cada refeição para avaliar a glicose e a insulina. Eles aplicaram questionários para saber quão prazeroso tinha sido a ingestão daquele determinado alimento e para saber quando a fome foi maior no período pós-prandial. Os pesquisadores eles também realizaram ressonâncias magnéticas nos indivíduos. Aqui nessa tabela a gente tem a composição de cada refeição. O que realmente diferenciou uma refeição da outra foi o índice glicêmico, pois após o consumo dessas refeições, os pesquisadores avaliaram glicose e insulina. E o que a gente pode perceber aqui nesse gráfico, a gente tem no eixo Y, né, a concentração de glicose em milimol por litro, e aqui no eixo X a gente tem o tempo em horas. O que a gente observa aqui, após o consumo da refeição com alto índice glicêmico, a gente teve uma glicose mais alta. Mas lá na hora 5, após o consumo da refeição com alto índice glicêmico, essa glicose era menor do que após o consumo da refeição com baixo índice glicêmico. Nesse segundo gráfico, a gente tem aqui no eixo Y a concentração de insulina em microunidades por mililitro e no eixo X, novamente, o tempo em horas. E o que a gente observa é, após o consumo da refeição com alto índice glicêmico, houve um aumento da insulina maior. E aqui, a partir da hora 3, depois do consumo da refeição com alto índice glicêmico, a insulina ela era menor do que após o consumo da refeição com baixo índice glicêmico. Nesse terceiro gráfico, a gente tem a medida da fome que os indivíduos sentiram. Aqui no eixo Y a gente tem as variáveis as variáveis numéricas, e quanto mais próximo a 4, maior foi a fome que o indivíduo sentiu. E aqui no eixo X, novamente o tempo em horas, de novo. E aqui a gente observa que após o consumo da refeição com alto índice glicêmico, a fome foi maior. Bom, o que a gente observa é que esses três gráficos eles estão relacionados. As variações de insulina acompanharam as variações de glicose. E quanto menor foi a insulina e menor foi a glicose, maior foi a fome. Aqui a gente tem a imagem da ressonância magnética, que foi feita 4 horas após o consumo de ambas as refeições. E os pesquisadores, através da ressonância, foram capazes de confirmar a hipótese deles. Então, sim, após o consumo de uma refeição com alto índice glicêmico, há uma atividade cerebral maior nas regiões relacionadas ao consumo alimentar, especialmente o núcleo accumbens, que é uma área relacionada ao abuso, ao uso de substâncias. Então, aqui as regiões com coloração mais clara foram as regiões que apresentaram uma atividade cerebral maior. Então, as principais conclusões que a gente pode chegar depois da leitura do artigo é que o índice glicêmico ele afeta a atividade cerebral, afeta o fluxo sanguíneo cerebral, e essa queda de glicose no período pós-prandial depois de uma refeição com alto índice glicêmico, ela pode aumentar
a sinalização de fome, aumentar o valor hediônico da comida para o indivíduo e aumentar a sensação de prazer ao consumir determinado alimento. E isso pode provocar eventos fisiológicos que vão fazer com que o indivíduo ele queira consumir cada vez mais aquele alimento. E vai levar a ciclos de ingestão alimentar em excesso, provocando obesidade, sobrepeso.